Boa noite, graça e paz. Amém? Pode se assentar, tá bom? É um prazer imenso estar com vocês aqui essa noite. Eu já pude visitá-los, se eu não me engano, em início de julho, e agora novamente aqui. É um prazer, né? O pastor Claudimar também, juntamente com a sua esposa, filhos, né? Nos visitou lá em casa também, na base missionária da Jocum. Foi um tempo de muita alegria e comunhão. Amém? Meu irmão, Davi, né? Isso. Hoje eu preparei um tempo para vocês, né? Eu vou me apresentar aqui. Eu, minha família. E vou falar também um pouquinho, compartilhar um pouco, uma porção, uma reflexão da palavra de Deus. E contar um pouco de como a Jocum tem trabalhado entre os povos da terra. Amém? E então vamos lá. Esse aqui sou eu. Meu nome é Ulisses Sardinha Almeida, né? Então Sardinha não é um apelido, é o meu sobrenome. Você pode me chamar de Sardinha, mas se você preferir, Ulisses também não tem problema nenhum, tá? Sou casado com a Ana Paula de Souza Marques e agora Sardinha também. A Ana Paula é de Sete Lagoas, membro da primeira igreja presbiteriana de Sete Lagoas, e eu vim de um berço da Assembleia de Deus, né? Eu costumo dizer que essa união é meio carismática, né? Porque ela é da presbiteriana, eu da Assembleia, meu pai é pastor da Assembleia de Deus Campo de Campinas aqui em Goiânia. Mas hoje eu congrego na igreja Geração Eleita. Mas juntos, eu há mais de 12 anos sirvo na base missionária da Jocum aqui em Goiânia. Essa foto que nós tiramos, nós queremos atualizá-lo ano que vem com um novo integrante da família que agora eu mostro. Mas essa foto foi tirada na aldeia Craô, aldeia Cachoeira, ali no interior do Tocantins. Vou contar um pouco deles mais pra frente. Deixa eu ver se o meu passador aqui tá indo. Isso, quem somos nós? Somos um casal de jovens que decidiu, através do Espírito Santo, proclamar as boas novas de Jesus. Eu tenho apenas 29 anos e sexta-feira vou fazer 30. Vou deixar a casa dos 20. Muito novo, né? A minha esposa está com 28 e o ano que vem ela vai fazer 29. Mas está faltando uma pessoinha aqui nessa foto. Eu acho que o pastor já comentou. Um milagre de Deus nas nossas vidas. Desde quando nós fomos para a África, em Moçambique, quando voltamos, o nosso sonho era ter filhos. Nós ficamos 2 anos sem conseguir, e final do ano passado minha esposa engravidou. E eu acho que Davi, você mesmo que vai ter que passar aí, não está dando certo. Esse é o título, o nosso milagre, né? Ele nasceu dia 26 de julho. Ele nasceu com 2,2 kg de 35 semanas. Nós descobrimos no final da gestação que a minha esposa estava com a placenta prévia. 4 dias depois ela teve um sangramento intenso. Eu estava fora de casa, ela me ligou e falou assim: Ulisses, eu estou sangrando. Eu assustei, corri para a maternidade. Meia hora depois, o Tito estava de fora da barriga dela por conta de uma cesárea de emergência, né? Ele veio com baixo peso, com prematuro 1 mês antes. Mas olha aí, gente, essa foto foi tirada semana passada. Ele já está gordinho. E para quem é pai sabe, né, que ganhar peso, né, ver o bebê mamando, fazendo as necessidades dele, é a melhor alegria do mundo, né? E ainda mais a gente que é pai de primeira viagem, você sabe, né? O menino pode dar um arrotinho, que já é uma festa. Então esse aí é o título, nosso milagre. Nós já dedicamos ele a Deus, né? O título é um presente de Deus para nós, ele está aos nossos cuidados, mas ele não é nosso, ele é de Deus, né? Tem pais que criam os filhos para o mundo. Eu e minha esposa estamos criando nosso filho para Deus direcioná-lo, para o Espírito Santo de Deus liderá-lo, assim como ele quiser, né? É só uma flecha que nós estamos preparando ela para colocar na aljava de Deus, para ele lançar. Amém? Então, Tito Sardinha. Pode passar, Davi. E agora agora que vocês já me conhecem um pouco, queria compartilhar um pouco, né,
dessa porção da palavra. Abre a sua Bíblia em Lucas 24. Lucas 4, versículo 13 ao 34, caminho de Emaús. Amém? Todos encontraram? O livro de Lucas, ele é um livro muito especial. Por quê? Lucas era médico. Ele era uma pessoa erudita, ele era instruído, né? Ele não tinha uma formação fácil de se ter, sem estudo. Quando Lucas ele escreveu o seu relato sobre o Evangelho, ele teve uma preocupação que em outros evangelhos você não vê tal preocupação. Qual é, Sardinha? Lucas ele se preocupou em fazer uma curadoria, ele pegar relatos de várias pessoas para construir a história mais completa. Então você vai ver aqui no livro de Lucas que tem histórias únicas que você não encontra em outro evangelho. E você vai ver que uma dessas histórias é que a gente vai ter o privilégio de debruçar hoje, né, de ruminar, que é a história do caminho de Emaús. Amém? Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada, distante de Jerusalém, 60 estádios, ou 11 quilômetros. Naquele mesmo dia, faz referência, não sei se vocês conseguem ver essa linha do tempo aqui, mas é depois da morte de Jesus, né? Para a gente entender um pouco desse contexto, Jesus tinha sido um profeta poderoso em obras, como a gente vai ver aqui, e os discípulos esperavam que ele assumisse o poder político de Jerusalém, depondo o poder de César, o poder de Roma. Então eles caminharam aqueles 3 anos com Jesus, esperando o quê? Que depois, vocês lembram da referência de Daniel, quando ele tem aquela visão da estátua? A ideia era que aquela visão da estátua representava os reinos que tinham se passado. E a pedra que quebra o pé de barro, o último pé ali era Roma. Então eles vêm de uma sucessão de impérios, persa, grego, romano. E a aspiração dos discípulos era que Jesus fosse o novo líder político. Que o novo seria o império de Israel agora. Depois de Roma, Israel iria reinar sobre o mundo, até o mundo daquela época. Mas o que acontece? Jesus morre. E a esperança dele se vai. Os discípulos ainda não tinham entendido. Então é nessa frustração, dessa dedicação de 3 anos em um líder que dizia que estabeleceria o seu reino, e ele morreu, que eles estão agora a caminho de Emaús. Amém? Iam conversando, versículo 14, a respeito de todas as coisas sucedidas, a morte de Jesus, como tudo tinha acontecido. Aconteceu o quê? Versículo 15, enquanto conversavam e discutiam, quem, gente, aparece? O próprio Jesus se aproxima e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Versículo 17. E então lhes perguntou Jesus: e é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Esse é um dos versículos que nós vemos um pouco da humanidade de Jesus. Jesus, ele é até um pouco, eu acho que eu posso dizer, irônico aqui. Porque você concorda comigo que ele já não sabia tudo o que eles estavam falando? Jesus sabia ou não sabia, gente? Mas mesmo assim, ele pergunta. A gente vê uma dinâmica do reino de Deus. Mesmo Deus sabendo algumas coisas, eles
Deus pergunta para nós. Os psicólogos, né, têm que estudar muito para aprender isso. Aprender a gente dar as respostas, mas Jesus já sabia. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as recorrências dos últimos dias? E lhes perguntou, Jesus novamente, a humanidade de Jesus aqui, quais? Será que Jesus não sabia, gente, dos acontecimentos que tinham acontecido com ele próprio? E ele pergunta para os discípulos, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. 21. Ora, olha o contexto. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, ou libertar Israel da opressão de Roma. Mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Ou seja, eles estão frustrados. 22, é verdade também, que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltavam dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Mesmo depois dos relatos das mulheres, a frustração ainda estava ali dentro. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram, porque a preocupação deles era Jesus estar no controle, no governo político da época. Então lhes disse Jesus, olha só, eu vou pedir licença, mas não tem como eu ler de outra forma, porque a minha Bíblia, no final dessa oração, está com um ponto de exclamação. Então Jesus fez, ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura, tinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes ao que a seu respeito contava nas Escrituras. Gente, você não daria tudo para ter uma aula de um panorama bíblico desse? De Gênesis a Malaquias pelo próprio Jesus? Eu acho que eu andaria até 22 quilômetros por uma aula dessa. Imagina, Jesus contando como ele era aquele cordeiro que substituiu o filho de Abraão, como Jesus, ele estava presente como ele era o cordeiro do Êxodo, que foi imolado na porta para que o anjo da morte não passasse, como todo o Velho Testamento apontava para Jesus. Talvez essa foi a escola dominical mais poderosa e importante da vida desses discípulos. Amém? E mesmo assim, os seus olhos eles não sabiam que era Jesus. Vamos ver o que vai acontecer? Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. O que acontece, gente? Na cultura judaica, na cultura, eles são um povo nômades. Eles andaram, peregrinaram durante a terra. Então, eles tinham algo muito forte que você não poderia deixar a pessoa que estava ali de passagem sem pouso, sem um lugar para dormir. Uma coisa é esse contexto que nós temos aqui, uma casa do lado do outro, você paga um hotelzinho. Outra coisa é esse contexto, onde de Jerusalém para Emaús era 11 quilômetros a pé. Imagina. Então você não poderia deixar aquela pessoa passar a noite toda. Mas mesmo sabendo disso, Jesus faz menção de passar adiante. Tipo assim, vão me convidar não? Mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, a mesa que é muito importante no livro de Lucas.
pode parecer que é simples, mas não é. Quando você lê o livro de Lucas, todo, você vai ver que Jesus se assentou várias vezes à mesa. Ele se assentou à mesa com os líderes políticos da época para confrontá-los, com as lideranças religiosas, se assentou à mesa com os pecadores. Uma das palavras mais lindas da mesa está em Lucas 9, quando Jesus fala assim: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Então a mesa era um lugar familiar para Jesus. Vocês vão entender aqui nessa história. Tanto que antes da morte de Jesus, ele tomou a ceia à mesa. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo partido lhes deu. Então o que aconteceu? Se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Ou seja, eles só reconheceram Jesus quando ele estava à mesa dividindo o pão. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para onde, gente? Onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Essa história é linda, é ou não é? É uma das minhas histórias preferidas da Bíblia, porque mostra muito sobre Jesus aqui. Mas eu queria tirar dessa história 3 pontuações. Pode passar, Lucas ou Davi. Um olhar distorcido da história. Você quer acabar com uma geração? Você quer acabar com uma cultura? Você tem um propósito de fazer com que aquelas pessoas se percam na sua missão e na sua essência de vida? Sabe o que você faz? Tira deles a história deles. Porque a história, ela é um compilado de acertos e erros. Quando você conhece a sua história, você sabe o que pode dar certo e o que não pode dar. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu fui tentar fazer algumas teses, né, ali para fazer o trabalho final, e o meu professor me falou assim: olha, antes você precisa ler muita coisa, porque quando você vai conhecer os trabalhos científicos que existem, a sua ideia foi uma das primeiras que tiveram há 40 anos atrás, você está atrasado. Já existem testes, um monte de coisa. Quando você não conhece a sua história, você se perde no seu propósito. Por isso que, quando Jesus identifica isso, ele fala assim: quais? O que aconteceu? Ele vê a raiz do problema. Os discípulos não conheciam a própria história de Deus. Então, qual que é a primeira coisa que Jesus faz? Fazer um panorama bíblico de Gênesis a Malaquias para eles, apontando como a Bíblia, o Antigo Testamento, apontava para Jesus. Nós precisamos conhecer a história redentiva de Jesus. Porque quando nós conhecemos a história de Deus, nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós estamos indo. Segundo, qual é o nosso caminho de Emaús? Por que os discípulos estavam indo para Emaús? Era um lugar de frustração, era um lugar de refúgio, de quando eles estavam perdidos, sem saber para onde ir. Porque assim que os olhos deles se abrem, para onde que eles voltam? Para junto da família, para junto do corpo, para a igreja. Eles estavam a caminho de Emaús discutindo como eles tinham investido à toa aqueles 3 anos da vida deles, seguindo um homem que, apesar de mostrar poder e obras, tinha morrido. Mas a verdade é que aqueles 3 anos eles não tinham entendido ainda sobre o reino de Deus.
Amém? E a minha pergunta é: será que também nós estamos frustrados a caminho de Emaús? Talvez essa noite seja a noite em que Jesus está no caminho com você, tentando te mostrar qual o seu real propósito. Amém? E pode passar. Para onde devemos retornar? Lucas 24, 49. Vamos ler aí comigo? Quando eles se reuniram novamente, Jesus deu uma orientação para eles. E a orientação, quando eles estavam juntos com esses discípulos, era: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Não sei quantos vocês sabem, mas o livro de Lucas, a continuação dele é o livro de Atos, né? Claramente, você vê que a forma como foi escrito, a dedicação do livro, a neófito, tudo, você vê que o Evangelho de Lucas contou sobre as histórias de Jesus, mas o livro de Atos fala sobre está escrito Atos dos Apóstolos, mas eu gosto de dizer mais, Atos do Espírito Santo. Lucas faz um relato de como o Espírito Santo liderou a igreja no começo. Amém? Então vamos pular lá para Atos 1:8, porque aqueles discípulos que estavam perdidos no caminho de Emaús, quando eles reconhecem que Jesus realmente havia ressuscitado, eles voltam para Jerusalém e ali eles recebem um direcionamento. E esse direcionamento vem para Atos 1:8. Lembra que termina o versículo 49, mas receberei poder? E Atos 1:8, que é um clássico, né? Que está escrito o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A forma como Lucas organizou o livro de Atos é incrível, porque ele acabou de dar um panorama do livro completo. Porque, se eu não me engano, o evangelho começa sendo pregado em Jerusalém, mas os discípulos não queriam de forma nenhuma sair de Jerusalém, eles estavam confortáveis em Jerusalém. Mas com a morte de Estevão, e ele é uma testemunha incrível, conta como aponta para o Antigo Testamento e os profetas, e sobre Jesus. Essa primeira parte do livro de Atos termina com Estevão sendo arrastado para a porta de Jerusalém e morto a pedradas. Só assim, o evangelho, como diz aqui em Atos 1:8, os discípulos são dispersos pela Judéia e Samaria, e era ali a vizinhança também, e eles começam a pregar, porque estavam sendo perseguidos. Mas Deus levanta um homem, Paulo, né? E Paulo se coloca como apóstolo aos gentios, e ele vai até os confins da terra. Assim termina o livro de Atos. Paulo em Roma, fazendo planos de chegar à Espanha. Amém? Mas essa história não termina, não acabou. Você sabia disso? Eu e você somos a continuação dessa história. Nós até hoje, a igreja até hoje, é liderada com poder pelo Espírito Santo para ir até os confins da terra, pregar o Evangelho. Amém? Essa é a nossa missão. Se estamos no caminho de Emaús frustrados com alguma intenção que tínhamos, precisamos nos realinhar com Deus e se conectar novamente à missão principal, ir e pregar o Evangelho. Amém? E eu quero contar para vocês um pouquinho sobre isso. Amém? Nossa missão, eu, da minha família, né? E a base da Jocum em Goiânia também tem feito isso, juntos, nossa missão é nos próximos anos, ou enquanto Deus nos direcionar, estar entre os povos menos alcançados da terra. E às vezes você pensa assim, meu Deus, mas no Brasil todo mundo já ouviu falar do Evangelho.
Será? Existem 8 segmentos menos evangelizados. Dentre eles, ciganos, surdos, indígenas, quilombolas, sertanejos, imigrantes. Os ricos, os mais ricos, e os pobres, os mais pobres. Menos iniciativas. E nós queremos ter em foco os sertanejos e indígenas. Eu quero contar um pouquinho. Sabe quando Paulo fazia sua viagem missionária e depois encontrava a igreja ali em Jerusalém? Né, e podia compartilhar um pouco do que estava acontecendo em Creta e em vários outros lugares do mundo daquela época. É o que está acontecendo hoje. Eu estou vindo dos campos missionários, dos confins, para levantar a igreja, para interceder, para ir conosco até os confins. Amém? Pode passar. Geralmente nós focamos nosso trabalho em 3 partes. Estudos bíblicos, porque nós precisamos que esses povos conheçam a história de Deus. Depois, construção e edificação da estrutura da igreja local. Vocês vão ver que nós temos um tempo maravilhoso para a glória de Deus. Mas esses povos, eles acultuam a Deus às vezes em lugares precários. E o terceiro, que é o meu chamado, que eu sou formado em educação física, mas eu fiz teatro um tempo também. É uma apresentação artística do evangelho de forma contextualizada para cada povo. Lembra quando Jesus contou as histórias, as parábolas? Ele não contextualizou o evangelho com os elementos da cultura local? Ele usou a ovelha, usou a vinha, que eram coisas do dia a dia. E nós também fazemos assim. Nós usamos elementos da cultura do povo para apresentar o evangelho a eles. Amém? Vamos ver um pouquinho disso? Pode passar. Primeiro, os estudos bíblicos. Esse daqui, pessoal, é o Silivan. O Silivan, ele é da aldeia Cachoeira, dos Craôs, lá no interior do Tocantins. A etnia Craô é uma etnia mais fechada, mais arisca, né? E o Silivan é muito interessante, porque o Silivan, eu chamo ele de jovem pastor, mas ele não é pastor. Sabe o que ele é? Um jovem que assumiu a responsabilidade de liderar a comunidade dele para adorar a Jesus. Mas ele não é consagrado. Quando nós aparecemos lá, tinha um pastor da Assembleia de Deus que ficou mais ou menos 1 ano evangelizando. E tudo que eles sabem da Bíblia é o que eles conseguiram aprender nesse 1 ano. Com a fala muito precária, porque eles não falam português, entendem pouca coisa. E me marcou na vida do Silivan, porque numa noite nos estudos bíblicos, a gente apresentando muito simples, o que era o Antigo, o Novo Testamento, quais eram as divisões da Bíblia, o propósito de cada livro, né? E como Jesus se revelava a cada um. Eu perguntei para o Silivan assim: Silivan, você conhece a história de Moisés? Sabe o que ele me respondeu? Não. Se eu não me engano, o Silivan tem 22 anos e ele não conhecia a história de Moisés. E naquela noite, com a luzinha bem fraca, eu abri a Bíblia e fui lendo os pontos importantes da história de Moisés relatado em Êxodo. Mas eu contextualizei para ele, falei assim, Moisés, ele era de uma aldeia que tinha sido escravizada por outra aldeia. E um dia Deus falou para ele que ele deveria voltar para a terra dele, junto com o povo da aldeia dele. E aí ele, liderado pela voz de Deus, e eu fui contando, como se o povo de Israel fosse uma aldeia, para que o Silivan pudesse entender o máximo daquela história. E, gente, foi incrível. No primeiro dia, só tinha o Silivan no estudo bíblico. No segundo dia, tinha ele e o primo dele. No terceiro dia, ele, o primo e o tio. E o meu desejo era a gente ter um material mais completo para poder levar para a aldeia do Silivan. E a gente poder passar mais tempo ensinando ele a palavra de Deus. Eu ensinei para ele o que era o Antigo, o Novo Testamento. Eu contei em um dia também a Lucas 15, que é a história do filho pródigo. E aqui, você está vendo que tem muitas pessoas aqui? Dá para ver, gente? Sabe quantos? Isso aqui é o quintal de um irmão lá no sertão. Aqui é o sertão do Catingueiro, não é o Catingueiro não, aqui é o Macaúba. Sabe quantos membros tinha essa igreja quando a gente chegou?
5. O Josiel, a esposa que é indígena, que eu vou mostrar. E mais 3 membros que eram os irmãos ali, família, sabe? E aí nós passamos conversando, fazendo relacionamento. E o povo sertanejo, sabe o que eles mais gostam? Alguém aqui é do sertão, do Brasil? Alguém já foi, visitou, passou? Só você, né? O sertanejo, sabe o que eles amam? Visita. Nossa, não tem coisa que eles gostam mais. Eles podem estar trabalhando ali na terra. Eles podem estar plantando milho, fazendo qualquer coisa. Se você aparecer, eles param tudo. E, gente, não é uma falta de educação para eles. É a melhor. Sabe por quê? As casas, elas ficam a 700, 1 quilômetro de distância. Eles se sentem muito sozinhos. Quando aparece uma visita, para eles, a melhor alegria, é a alegria do mundo. Eles param, passam um cafezinho, pega o que tem, o porco na lata, na banha, tira para você comer, milho cozido, é tanta coisa. E aquilo dali vira uma festa, do nada. Eles não têm esse negócio tipo assim, nem avisou e apareceu. Não existe isso, não. Nós passamos 3 dias visitando eles. E a gente conheceu a avó Iraci. Isso aqui, metade desse povo aqui é parente da avó Iraci, que ela colocou para ir no estudo bíblico. E nesse estudo bíblico aqui, eu perguntei um dia assim, ó, vocês sabem o que fala os primeiros livros da Bíblia? Né, a gente falou que era o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros. Aí uma menina falou assim, esse vídeo eu não coloquei, mas ela falou assim, Gênesis fala de Adão e Eva, e Êxodo fala de Jesus, né? Como se fossem os evangelhos, ou seja, eles têm a Bíblia, mas não a entendem. É como se fosse um quebra-cabeça impossível de ser montado sozinho. Olha gente, eu não estou falando do Afeganistão não, tá? Que também precisa de nós. Eu estou falando do sertão do Brasil. E aqui é um videozinho rápido de um povoado. Davi, se você puder passar o mouse em cima dessa última caixinha, dá o play. Isso aqui, essa é a igreja do povoado do Catingueiro. Nós reformamos ela, depois eu vou mostrar. Mas aqui é uma escola dominical que a gente fez. Olha que igreja legal, né? Confortável, os bancos de toco de madeira, que o cupim já estava comendo. Aí aqui tinha ainda uns banquinhos de plástico. E o teto era a sombra. Os jocumeiros, né, ensinando as crianças a cantar, louvar. Então esse é um dos trabalhos que a gente faz, né? De ir aonde é difícil o acesso. A gente explicando aqui, eu aqui, ensinando a Bíblia, ensinando aqui você pode ver que está aberto até no primeiro capítulo, naquele índice que a gente mostra o que é o Novo, o Antigo Testamento. Esse povoado, ele fica ali no Maranhão. E Catingueiro, gente, é o nome deles mesmo, tá? Mas ninguém é fedido lá, não. É só um nome. E essa era a igreja que eles tinham. E no tempo que nós estávamos lá, nós pegamos o desafio de construir o contrapiso da igreja. Pode passar agora o próximo slide. Mais uma vez. Isso. Aí aqui nós estamos construindo o contrapiso da igreja. E aqui nós estamos construindo o contrapiso da casa missionária. Só porque, gente, é um hotel 5 estrelas. Vamos colocar aqui o vídeo primeiro da casa missionária. O hotel... Não, esse primeiro aqui, Lucas, por favor. Aí. Olha lá, gente, ó. Cama king. Quem gosta dessa? Olha que maravilha. Tiramos uns 3 escorpiões daqui e no final ainda tinha uma galinha chocando lá no fundo. Então você quer ser missionário, né? Você tem que saber um pouco de alvenaria também. Tá achando que é só fazer teatro, né? Né? Não. Nós fizemos o contrapiso para ficar um lugar mais higiênico, um lugar mais bonito de receber as equipes missionárias. Não tinha muro, só tinha o teto de palha. E aí a gente fez o chão de cimento para poder ficar melhor para varrer, né? Gente, pensa na alegria que é trabalhar para o Senhor. Isso aqui não tem preço, não. É por isso que nós... Olha lá, as camas. Olha aqui. Olha que luxo.
Ah, gente, tem coisa melhor não. Depois eu posso dar um workshop para quem quiser de como dormir em rede. Olha tanto que ficou bonito. Dá vontade de sair agora, né? E ir para lá dormir nessa caminha. Eu vou te falar, chega à noite, faz um frio que você... Não, o sertão aqui quase 40 graus, mas à noite faz um frio que se você não cobrir a cabeça, não colocar uns 4 edredom, você não aguenta dormir não. Bate o queixo mesmo. Porque do jeito que fica quente, fica frio depois, à noite. E nós dormimos aqui. E aí eu nem vou... Não dá nem para mostrar tudo que nós vivemos aqui, né? Os escorpiãozinhos passando é o de menos. Amém? Aqui é a construção e edificação da igreja local, como eu te disse. Esse pessoal não é muito rudimentar tudo e eles não têm, né? Não tem nenhum lugar, o melhor lugar para poder adorar. E aqui também a gente construiu o contrapiso da igreja, que um pessoal da Igreja Batista do Rio de Janeiro. Pode soltar o play nesse aqui. Esse pode ficar sem som, tá? O pessoal da Igreja Batista veio com um projeto de madeiramento para poder construir a igreja em uma semana. Depois eu acho que eu tenho as fotos da igreja. Gente, mas foi trabalho. Nós pegávamos das 6:30 da manhã e até 5 da tarde. Não era fácil, carregando areia, cimento, mas a alegria que a gente tinha de ver depois um lugar para aquele povo, assim como nós, poder adorar o Senhor. Porque imagina comigo, o piso que você pisa hoje, o lugar que os seus pés estão sobre hoje, missionários e pessoas de fé edificaram para você estar aqui hoje, não é verdade? Um dia isso aqui não existia e alguém com fé lançou os fundamentos, né? Então nós não sabemos, mas nós plantamos a semente, né? E colocamos ainda escritinho lá, Jocum, Goiânia, né? E depois a Igreja Batista veio um mês depois e construiu a igreja. Ficou o templo pronto. Foi ótimo. Pode passar, por favor. Para frente. O povoado do Catingueiro, município de Fernando Falcão. Olha aqui como a igreja ficou bonita, gente. A igreja era isso daqui. Um dia eu fui ensaiar na igreja, nessa igrejinha aqui, coloquei a mão naquele murinho de pau a pique, metade do muro da igreja caiu. Graças a Deus a gente edificou outra, né? Olha aqui, o pessoal da Batista, depois eles mandaram foto pra gente, feito de placa, de madeira. E o pessoal, outra igreja do Rio de Janeiro também construiu os banheiros, né? Pode passar. Apresentação artística do evangelho de forma contextualizada. Sabe aquela igrejinha do Macaúba que só tinha 5 membros? Olha isso aqui. Gente, foi 5 dias. 4 dias de estudos bíblicos e o último dia de uma apresentação artística contextualizada para eles. Mas antes disso, nós passamos 3 dias só visitando a comunidade. Só visitando a comunidade. No primeiro dia de estudo bíblico, 30 pessoas. No segundo dia, 45. No terceiro dia, 50 e poucos. Aí o menino do filho do bar, o filho do dono do bar, estava lá, passou 15 minutos, ele saiu e ia embora. Aí o Patrick, um amigo nosso, né, já foi abordar ele para ver se a gente tinha falado alguma coisa, né, que tinha machucado ele, que, né, tinha chateado. Ele falou assim, não, eu estou indo em casa pegar meu caderno e minha caneta, que eu estou aprendendo mais aqui do que eu aprendi na escola a vida toda. Acredita nisso? E no último dia nós convidamos eles para uma apresentação artística que chamava Há um Deus no Meu Sertão, que contava a história de um povoado que tinha secado tudo, porque eles tinham matado um membro da comunidade. E aí só depois de uma matriarca, lembra? A gente foi construindo a história no tempo que a gente estava lá e ensaiando teatro. Uma matriarca chama a atenção da comunidade. Isso eu estou contando teatro, tá, gente? E ela fala assim, nós precisamos pedir perdão a Deus. E quando eles pedem perdão a Deus, a alegria vem, porque o peixe volta para o rio, o pé de banana dá o cacho grandão, eles tiram um pé de mandioca e tem a macaxeira do tamanho de um pé de uma pessoa, né? E nós contamos essa peça. Isso nós só descobrimos no dia que o filho do dono do bar era brigado com a comunidade, porque o outro filho dele tinha matado um menino da comunidade.
e que aquela comunidade precisava de perdão. E nós montamos essa peça liderados, ouvindo a voz de Deus, orando, e sem saber que a história era a própria história da comunidade. E nesse dia que eles trouxeram bolo de mandioca, né, que a gente chama aqui no Goiás de mané pelado, trouxeram mandioca cozida, banana, pra gente comer tudo no final. Foi uma festa, né? A vontade era de ficar mais, porque nós temos 2 desafios e eu quero apresentar eles para vocês. Esse povoado aqui, eles ainda não têm uma igreja. E eu vou mostrar para vocês a igreja. Pastor, eu posso pegar mais uns 10, 15 minutos? Tá tudo bem? Ou não? Pode? Porque se não puder, eu posso parar por aqui também. Passe para mim, por favor, Davi. Nós temos, o nosso primeiro desafio é nós conseguirmos um carro que chegue nesses locais. Porque essas aldeias e esses povoados são de difícil acesso. Gente, não tem nem igreja, não tem nem estrada direito. Nesse povoado que a gente foi do Macaúba, a gente conseguiu alugar essa S10 2001, guerreira, tadinha. Ela levou nossa equipe, mas teve dia que ela não conseguiu, até ela falhou. A gente teve que deixar ela numa fazenda e atravessar o alagamento bem aqui assim, mas louvando ao Senhor, de alegria. No outro dia pegamos ela, deu uma secadinha, porque choveu, né? Então é muito difícil, aqui a gente desatolando, é muito difícil, até para levar recursos para eles. A gente conseguiu levar só uma caixinha de Bíblias, com 44 Bíblias, que já acabou no primeiro dia. Pode passar. E o nosso desafio também, essa é a igreja, gente. Olha que igreja. A igreja que foi destruída nas últimas chuvas. Aqui, onde você vê aquele povo reunido é na porta do irmão Josino, porque não tem igreja no povoado Macaúba. E eu falo que é um jovem pastor, mas ele também não é pastor. O Josiel, ele tem 22 anos e ele é casado com uma indígena da etnia Guajajara e tem 2 filhos. Nessa época aqui, só estava o mais novinho, porque a de 5 anos tinha ido estudar com o vô na cidade. E o Josiel, eu quero contar uma coisa para vocês, ele impactou nossa vida. Todos os dias, ele ia para o evangelismo com a gente, ia para os estudos bíblicos. Mas o Josiel não morava no povoado Macaúba. Ele morava em outra fazenda, longe. E ele falou assim, ó, Sardinha, pega um pessoal aí, mas gente corajosa. Não pode ter medo, não. E vamos me visitar? Precisa ter coragem para visitar você? Ele falou assim, precisa. E leva 2 mudas de roupa. E nós fomos visitar o Josiel. Nós saímos de manhã cedinho, com a S10 2001, fomos andando, passando do povoado, e desce, e sobe, buraco, atoleiro e não sei o quê. Chegando numa fazenda, pegamos as trouxinhas com a sacola, tudinho, o Josiel, a esposa com o filho, e ele foi nos levando. E a gente descendo, aí começou um atoleiro, e aí já não dava mais para ficar de chinela, tinha que tirar. E o pé atolava até aqui. Aí depois começou a atolar até aqui. E luta. Aí eu falei, meu Deus, a casa desse homem não chega. Quando a gente viu um alagamento no meio do mato. Era mato assim e um alagamento. E ele começou a entrar. Aí a segunda peça de roupa era por isso, porque depois que você atravessasse tudo, você tinha que trocar de roupa. E a água batendo bem aqui. E ele colocando o menininho dele na cacunda para atravessar. E você acha que tinha terminado? Quando nós terminamos de atravessar, ainda tinha que atravessar de canoa, o que era realmente o rio Grajaú, com a correnteza. Aí ia de 3 em 3, porque sabe aquela música assim, a canoa virou? Gente, quem andou de canoa aqui sabe como é que é canoa, não é barco não. Canoa você tem que ficar quietinho no meio, porque ela vem com a aguinha 2 dedos aqui, ó. Se o crente tiver comido uma coxinha a mais, já não dá para ele tem que ir na próxima remessa. E nós atravessando aquelas 9 pessoas de canoa, e o Josiel numa alegria. Quando chegamos do outro lado do rio, ele foi cortar a lenha, porque não tem fogão não, sabe esse fogãozinho que você faz, ó, tss, liga? Lá não, amigo. Lá é na lenha. Foi matar a galinha caipira, pegar arroz, e nós viramos aquela festa, a maior alegria do mundo. Agora deixa eu te contar uma coisa. Josiel fazia todo esse caminho todos os dias para estar conosco na igreja. Aí você fala assim, Sardinha, eu não acredito. Próximo, vou te mostrar o vídeo.
Visita a casa do Josiel. Pode dar play. Esse é um trecho do caminho. Quase escorreguei aí, porque o chão todo lamacento. Você passaria por isso para vir hoje ao culto? Olha a alegria do missionário. Gente, isso aqui que é alegria para o missionário, sabia? O missionário de verdade tem que olhar para isso aí, ó, e querer já ir agora, entendeu? Gente, é isso que enche o nosso coração. É você ver que mesmo em meio às dificuldades dos povos da terra, as nações estão sedentas por Deus. Gente, o trabalho árduo é só de você chegar lá. Não é de convencer as pessoas, não. As pessoas estão sedentas. Gente, isso aqui é um povoado de 300. Você sabe quantos povoados sertanejos existem no Brasil sem a presença da igreja evangélica? Nós estávamos aqui, eu não paro de receber convites. Missionário, vem para o nosso povoado. Missionário, vem ensinar a palavra de Deus no nosso povoado. A gente está precisando de missionário. Paulo não errou quando ele disse: como eles crerão se eles não conhecerem? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho. Gente, o Espírito Santo de Deus já tem liderado jovens, adultos, velhos, por todos os cantos da terra. O meu desejo é só não estar em Emaús. Eu quero estar nos confins da terra. Hein? E você pode estar também, com as suas orações, com as suas ofertas, com você também indo. Nós estamos indo em junho e julho do ano que vem. Estamos recrutando pessoas que querem ofertar 1 mês, 2 meses, 15 dias do seu tempo para nos ajudar a construir a igreja no Macaúba. Amém? E ensinar aquele povo também a palavra de Deus. Amém? Pode passar agora para finalizar. É isso aqui, ó. Se você quiser seguir eu, a minha esposa no Instagram, né? Ana de Souza e Projeto Trovador, que é o nosso projeto missionário. Quiser salvar meu número para a gente conversar, tá bom? Eu agradeço a oportunidade. Eu espero que todos nós saiamos daqui hoje inspirados para ouvir e obedecer à voz do Senhor. Amém? E participar dessa grande comissão. E eu quero deixar aqui muito claro que se você não está nos confins da terra, você também está fazendo a obra aqui em Jerusalém. A igreja na cidade precisa, o mundo está perdido, mas nós precisamos nos engajar na proclamação do Evangelho. Amém? Nós estamos lá nos confins, vocês estão aqui em Jerusalém, podemos nos encontrar ali na Judéia e Samaria, né? Então, estamos aqui, estamos lá, não importa, nós precisamos obedecer, hein? Eu agradeço a oportunidade.